Silêncio, que o pano vai abrir. Elizabeth, sentada numa cadeira verde, vestido rendado até aos pés, via-se-lhe a fisionomia branca por detrás dos longos caracóis. Na posição que uma dama inglesa exigia, Elizabeth só levantava o olhar, quando um dos atores a ela se dirigia. Senhora dama, diga-me, que sombras a atormentam? Nenhuma sombra me atormenta, reagiu Elizabeth. Então, por que carrega essa tristeza que mal a deixa sorrir? A minha única sombra foi ter de abandonar a minha filha. Não diga isso, senhora Dona Elizabeth, o reino pode ouvir. Pois que ouça, já nada mais me importa. Entrou um homem alto e gordo, com barba comprida e negra. Usava uma capa em tons vermelho e dourado, e uma vara envernizada que fazia estremecer o palco cada vez que ele batia com ela. Alguém falou nas minhas costas? Perguntou o rei. Não, não, Vossa Majestade, apressou-se a personagem a responder, fazendo uma reverência. Elizabeth levantou-se e, com voz firme como nunca ousara, disse: Já que Vossa Majestade pergunta, eu respondo. Estava sim a dizer que mais nada me interessa e muito menos as ordens de Vossa Majestade. O público em geral riu. Diana, colada à cadeira, não achou piada alguma. Parecia conhecer algo naquele cenário. Precisava entender o que o seu sentimento lhe queria mostrar. Como se atreve a ofender-me dessa maneira? Protestou o rei. Guardas. Os guardas entraram a correr, quase se atropelavam uns aos outros e o público ria. Por trás do rei, um ator invisível, coberto com um lençol branco, influenciava os pensamentos do rei. Ela foi infiel, merece ser castigada. Deste-lhe uma vida de rainha e ela traiu-te, dá-lhe castigo. Mata-a, tentava o espírito influenciar o ouvido do rei. Levem-na, deem-lhe 10 chicotadas e prendam-na na cela, ordenou o rei. Antes que tivessem tempo de se aproximar, ela chegou perto do rei e disse: Vossa Majestade até me pode matar se quiser, pois ficarei livre e feliz. Caso não o faça, não descansarei enquanto não recuperar a minha filha, ameaçou Elizabeth. A filha do diabo. Essa nunca entrará pelas minhas portas e muito menos quero voltar a ouvir falar nesse assunto, entendido? Ameaçou o rei. É filha de um grande amor. Elizabeth foi arrastada pelos guardas e quem ocupou o palco foi uma dama baixa, gordinha, com um vestido dourado até os pés e um lenço castanho a cobrir parte da cabeça. Vossa Majestade, permita-me que lhe diga que está cometendo um grande erro com Sua Majestade Dona Elizabeth. Não se refira a essa dama como Majestade, se faz favor, resmungou o rei. Vossa Majestade vem cometendo o mesmo erro em várias encarnações. A vida dá-nos oportunidades de reconhecer os nossos erros, mas a sua vaidade fala sempre mais alto. Cada oportunidade desperdiçada dá direito a uma outra jornada com dificuldades crescidas. Em nada será favorecido se não aprender com os próprios erros. A posição que Vossa Majestade ocupa deveria servir para ajudar o próximo e não para fortalecer o seu ego. Eu nada sou para lhe dizer estas barbaridades, sou uma simples alma a cumprir com a minha missão de vida. O rei queria reclamar e mandar prendê-la também, quando ela desapareceu como por ato de magia. O público aplaudiu. Diana fez um gesto a Davi e ele seguiu. Foi ao banheiro. Lavou o rosto para disfarçar as lágrimas que lhe caíam, respirou fundo e dirigiu-se à saída onde ele a esperava. Diana, o que se passa? Não gostou? Perguntou, preocupado. De repente lembrou-se da história dele e tentou disfarçar. Quer ver a próxima peça ou vamos embora? Agora vai ser uma sessão de música. Eu prefiro ir embora, me deixe em casa, por favor. Não vamos jantar? Insistiu Davi. Não, eu não me sinto bem,
Prefiro ir para casa. Sem dizer mais nada, dirigiram-se ao carro e seguiram em silêncio até a casa. A sua mente é que não ia em silêncio. A voz daquela mulher não lhe saía da cabeça. Realmente, o melhor era ficar longe dos homens, pensava ela enquanto uma voz lhe soprava aos ouvidos esses mesmos pensamentos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O carro parou perto da casa de Diana. Davi acompanhou-a até a porta e fez-se de convidado para entrar. Diana foi buscar um café para os dois e achou que seria o momento certo para dar o remate final. Davi, espero que não fique chateado, mas eu não quero continuar esta relação com você. Como? O que é que aconteceu agora? Nada é tudo. Eu não estou preparada para ter uma família, mentiu Diana. Podemos continuar como estamos e não tem família nenhuma. É a mesma coisa, você tem 2 filhos e eu não quero assumir essa responsabilidade. Prefiro deixar você livre para poder ser feliz. Eu sou feliz com você de qualquer maneira, não te exijo nada, contestou ele. Eu sei que não, e por isso mesmo não acho justo estar te prendendo, quando eu própria não sei o que quero. Eu acho que você precisa descansar e amanhã falamos melhor, pode ser? Desculpa, Davi, não teremos mais nada para falar. Diana tentou segurar as lágrimas, mas foi Davi quem não as aguentou. Se é assim que quer, eu respeito, disse por fim. Virou as costas, limpou o rosto algumas vezes e saiu em direção ao carro. Aquilo não podia estar acontecendo. Estava feliz com Diana ou, pelo menos, não se sentia sozinho nem lhe pesava tanto a separação da família. Sentia-se perdido. Nem reparou que os transeuntes notavam que ele caminhava a chorar. Entrou no carro, pôs a música o mais alto que o seu desespero conseguia suportar e ao estacionar na garagem da sua casa, teve noção que não se lembrava de ter feito o caminho de volta. Poderia ter sido perigoso, mas não estava com medo suficiente para pensar naquilo. De que lhe serviria agora viver sem Diana a seu lado? Ao pensar nisso, Sean teve imediatamente uma ideia. Sim, era uma ótima ideia. Iria incentivá-lo a suicidar-se. E, no mesmo momento, começou a soprar-lhe ao ouvido pensamentos de um futuro negro sem sua amada. E quanto mais Davi mergulhava na dor, mais prazer Sean tinha em pesá-lo. Afinal, além de conseguir o objetivo que o seu chefe exigia, ainda teve mais uma brilhante ideia para impedir de vez uma possível reconciliação. Sean estava muito feliz com a tristeza de Davi. Por fim iria conseguir o posto que sempre sonhou ao lado do chefe. Não fosse a sua pressa de dar a novidade, ficaria ali a festejar a derrota do professor. Sempre imaginou que não valia de nada a ser bonzinho. Agora tinha a prova. Desejou boa sorte a Davi para o seu fim e deslocou-se rumo à concretização do seu maior sonho. Ei! Aonde vai com tanta pressa? Interrompeu Anton. Sai da minha frente, resmungou Sean. Ainda está tempo de recuar no monte de barbaridades que está preparando. Está com pena dos seus amiguinhos? Provocou Sean. Estou com pena de você. Está invejoso, isso sim, riu Sean enquanto desaparecia. Enquanto Davi tentava encontrar um rumo dentro da casa que agora lhe parecia enorme, Diana não encontrava espaço para sua dor. Precisava ser forte, fazer a vontade do espírito que a perseguia e, assim, conseguir a liberdade do espírito da avó. Sentou-se no cadeirão que tinha ao lado da cama. Balançou algumas vezes enquanto limpava as lágrimas e pensava na situação em que estaria o homem que ela amava. No desespero da impotência, elevou os olhos ao alto, pôs a mão no chakra cardíaco e pediu ajuda ao universo. Caiu num sono profundo. Viu-se num prédio estreito, paredes em cimento cru, o teto muito alto.
Olhou, apavorada pelo sentimento que não queria sentir, e não viu uma única janela. Sentiu que ainda tinha forças e conseguiu esvoaçar. Alcançou uma escadaria muito estreita que imaginou ser a sua salvação. Subiu o mais rápido que pôde, mas logo no segundo piso foi recebida pelo espírito de John. Aonde pensa que vai? Deixa-me em paz, demônio. Já tenho o que queria, me deixa. Isso é o que você pensa, riu ele com ironia. Onde está minha avó? Está preocupada com a sua avó. Essa já está morta, riu ele novamente. Deveria se preocupar com o seu amorzinho, ainda entre risos, esse sim está prestes a morrer também. Não acredito numa única palavra que você diga. É um mentiroso interesseiro, desafiou Diana. E você não tem controle algum sobre a sua vida, provocou John. Fará tudo o que eu quiser. Isso é o que vamos ver. Diana foi com toda a sua raiva para cima dele, sentiu-se cair num abismo e acordou assustada. O seu coração batia descompassado, a dúvida começava a consumir toda a sua energia a ser exatamente a intenção daquele espírito malvado, pensava ela. A chuva batia com calma na janela do seu quarto. A lua estava prestes a chegar e a incerteza sobre se Davi estaria bem não ia embora. Resolveu telefonar. Várias foram as tentativas, inutilmente. O que ela estava fazendo com ele e com a própria vida? Afinal, fez o que o espírito queria e ele continuava a persegui-la. Em vez de passar a noite em claro a pensar no que poderia acontecer, Diana chamou um táxi e foi até a casa de Davi. Tocou a campainha e aguardou. Pegou o telefone e voltou a ligar. Conseguia ouvir o telefone tocando lá dentro. Ele estava em casa. Por que não abria a porta? Estava anoitecendo e não poderia passar a noite na rua. Uma luz ao seu lado soprou-lhe ao ouvido para que ela ligasse para a amiga Irina e, como era muito sensível, achou que tinha tido a ideia de telefonar para a amiga que morava ali perto. Irina ficou feliz com o telefonema da amiga e logo se disponibilizou para ir buscá-la. Passaram 10 minutos até Irina chegar e abraçar Diana. Esta não saiu de perto da porta na esperança de que Davi a abrisse. Deixando para trás a possibilidade de uma reconciliação, entraram no carro e em alguns minutos Diana contou a Irina o que se estava a passar. Olha, Diana, tive uma ideia. Vamos a um bar que eu conheço a meia hora daqui. Costuma ter música e o ambiente é agradável. Podemos também comer qualquer coisa lá. Eu prefiro ir para casa, se não te importa, disse Diana desanimada. Importo sim. Você precisa se distrair, pelo menos até receber notícias do professor, refutou Irina. Está bem, respondeu Diana contrariada. No limbo, o ambiente era de festa. John chegara com um sorriso de orelha a orelha. A sua fisionomia cinzenta parecia ter ganhado luz e a esperança era de ouro. Qual é o motivo de tanta alegria? Interrompeu a voz pesada do chefe dos espíritos. John diz que tem urgência em falar com o senhor, disse o funcionário que guardava a porta de entrada da mansão do chefe. Só espero que tenha um bom motivo para me interromper num sábado ao fim da tarde. Caso contrário, o castigo será maior que a alegria idiota que traz, disse o chefe. John endireitou as costas, levantou o peito e disse orgulhoso. Consegui que Diana deixasse o professor. E, para ajudar a concluir este desfecho, ainda o incentivei ao suicídio. Mas quem é que te disse que o quero morto? Gritou o chefe. Os dois estremeceram com um tom de voz que quase abanava a área toda. Pensei que o quisesse fora da vida dela. Você não é pago para pensar, idiota. Você é pago para fazer o que te mando. Ele tem de sofrer em vida. Não percebe que, quando ele morrer, vai saber o que está para trás, de vidas passadas,
que provoca todo este sofrimento, idiota? Não pensei nisso, disse John, novamente com semblante cinzento. Então desaparece daqui, vai tratar de lhe tirar essas ideias da cabeça, se ainda for a tempo, inútil. John perdeu não só a alegria, como também a esperança de algum dia alcançar um lugar digno das suas capacidades e, ainda, as forças. Caminhou por onde a sua desilusão levou, sem reparar que aquele não era o sentido suposto, e adormeceu. Capítulo 9. Reencontros. Diana não deixava de pensar em Davi. E se lhe acontecesse alguma coisa? Não se perdoaria. Sentia a necessidade de ter notícias dele. No dia seguinte, iria procurá-lo novamente. A velocidade dos seus pensamentos foi interrompida pela voz de Irina. Olha, Diana, chegamos. Onde? Perguntou ela desorientada. Ao bar que te falei. É ali, naquela casa branca. Prepara a vista, porque a paisagem é fenomenal. Diana nem ouviu o que ela disse. Saiu do carro contrariada. Olhou mais uma vez para o telefone, na expectativa de que ele lhe tivesse ligado e, como não havia registro algum, meteu no bolso e seguiu os passos de Irina. Irina era alta, magra e os olhos azuis enfeitiçavam qualquer um. Mas o melhor era o sentimento de lealdade que tinha para com Diana, mesmo sem a conhecer bem. Estavam na cidade de Lohak, na Alemanha. Começava a escurecer, o que não facilitou a Irina mostrar-lhe a beleza da mesma luz do dia. Diana não se mostrou preocupada, queria mesmo entrar naquele maldito bar para rapidamente poder ir-se embora. Já se tinha arrependido de ter chamado Irina. Entraram. A iluminação no bar era clara, as mesas eram baixas e redondas. Um sofá em cada lado das mesas, era um conforto a quem ali se deslocasse. Os lustres estavam suspensos por cima das mesas a uns centímetros da cabeça dos clientes. Diana, apesar de contrariada, gostou do ambiente. Do lado esquerdo da entrada, estava um palco oval no qual já estavam alguns instrumentos musicais preparados para ser tocados pela noite fora. Do lado oposto, uma janela permitia ver o exterior. Irina pediu uma bebida alcoólica e incentivou Diana a beber também. Não, obrigada. Para mim, um suco de laranja natural, por favor, disse Diana ao rapaz que servia as mesas, um jovem alto, de cabelo bem aparado, de olhos azuis e um corpo que revelava algumas horas semanais de academia. Gostou do que viu? Provocou Irina. Não vi nada, disfarçou Diana. Na verdade, viu, mas não queria ver. A sua cabeça estava em Davi. O coração em Tom. Não pretendia ocupar mais espaço com alguém. Ela queria mesmo era estar em casa. De vez em quando, olhava para o telefone e nada de notícias de Davi. Em silêncio, pensou que estava tudo bem. Pediu ao universo que nada lhe acontecesse e que, dentro do possível, lhe aconchegasse o coração e a sua dor. Ao seu lado, uma luz invisível aos olhos delas, envolveu-a numa bola de energia amarela e introduziu uma luz cor-de-rosa no seu coração. Sem dar por isso, ficou mais calma e começou a relaxar e a aproveitar o momento. Foi ao banheiro retocar a maquiagem. Percorreu o bar até ao final e desceu umas escadas até encontrar. No fundo das escadas, um espelho que ocupava toda a parede em frente. Olhou-se ao espelho e achou que ia desmaiar. Estava delirando. As suas pernas tremeram, o batom que acabara de utilizar, caiu-lhe das mãos. Os olhos abriram-se e fecharam-se algumas vezes, na tentativa de perceber se estava tendo uma visão. Estava cansado e aquilo era o resultado da turbulência que vivera nos últimos tempos. Diana. Diana, é você? Tom. Diz que não estou sonhando.
Sem tempo para explicações nem respostas, ele tomou-a nos braços com o mesmo calor do primeiro encontro. Diana chorava de emoção e Tom não a largava para não acordar daquilo que lhe parecia também um sonho. O que faz aqui, Tom? O que é feito de você? Por que desapareceu da minha vida sem deixar rastro? Onde vive? As perguntas eram tantas e tão rápidas que Diana não lhe dava a oportunidade de responder alguma. Os seus corações vibravam de alegria, mesmo sem saber se deviam. Diana tremia mais do que se estivesse debaixo de uma tempestade de neve. Alguns fios de cabelo cinzento faziam de Tom, agora, um homem ainda mais interessante. Mas isso também não era importante. O sentimento que unia as suas almas era suficiente para nenhum dos dois se importar com a aparência. O azul da parede por trás do espelho ficou mais claro, e os seus rostos iluminados perderam a consciência da realidade. Me diz, Diana, como veio parar aqui? Nem eu sei, mas acredito que foi a esperança de te encontrar. Quanto tempo vai ficar no bar? E, de repente, passou-lhe uma conjectura pela cabeça: está sozinha? Estou com uma amiga que costuma vir aqui. Eu nunca tinha vindo, disse Diana procurando fugir da pergunta crucial. Ah, ótimo, disse ele, sentindo-se aliviado. Eu vou cantar aqui no bar, acha que consegue esperar até que termine? Acho que sim, mas depende da minha amiga. Eu não tenho carro. Isso não será um problema. Eu posso te levar em casa no final, disse ele na esperança de não ouvir um não. Diana não queria acreditar no destino e muito menos nas partidas que a vida lhe pregava. Passou tanto tempo à procura dele e eis que ele surge no pior momento. Não sabia sequer se tinha realmente terminado com o professor. E tampouco sabia se Tom ainda estaria livre. O medo do que poderia acontecer nas próximas horas apoderou-se dela. O que fazer? Depois de se recompor, subiu as escadas tentando disfarçar o nervosismo e sentou-se ao lado de Irina. Onde estive? Está tudo bem? Perguntou Irina. Diana não aguentou a emoção dentro do peito e os seus olhos brilharam mais do que o deviam. O que se passa? Está me preocupando. Fica calma, está tudo bem, disse Diana, fazendo um gesto a Irina para que esperasse. Depois de se acalmar, contou a Irina tudo o que tinha acontecido e ela vibrou de alegria, quando se lembrou, mas, e o professor, o que vai fazer com ele? Não sei, disse Diana. E, mais uma vez, as lágrimas caíam sem pedir licença. Ela tentava disfarçar, mas o desespero era visível no seu rosto. Diana, pensa. Você terminou hoje com ele. Encontra o amor da sua vida logo em seguida. Não será isso um sinal do universo? Eu queria muito acreditar nisso, mas algo me diz que isto possa ser uma ratoeira da vida. Nada nos é dado sem sacrifício, e eu não acho correto para com o Davi. Não foi este o motivo pelo qual acabei com ele. Eu gosto dele. Se não fosse a perseguição daquele espírito, ainda agora estaria com ele. Mas você ama este homem. Não quer comparar, não é? Eu sei. Com este fugi até o fim do mundo. O problema é que sei que não existe fim do mundo e que, a qualquer momento, teria de pagar caro pelo meu erro. Não vale a pena fugir nem errar. Não compensa. Todo este sofrimento é porque já errei em algum lugar do passado. Irina não estava entendendo muito bem o que Diana queria dizer, mas também não queria mexer nas feridas dela. Ouvia com atenção e dedicação e só opinava para tentar animar a amiga. Onde está ele? Estou desejosa para conhecer o príncipe encantado, disse Irina entusiasmada. Não sei, disse Diana enquanto percorria o bar com os olhos. Irina pediu mais uma bebida para relaxar, e desta vez, Diana não lhe ficou atrás.
Uau, vai beber? Eu preciso, disse Diana com a voz trêmula. E eis que a música começou a entrar nos ouvidos de quem ocupava as cadeiras dentro daquelas quatro paredes. Diana não tinha o hábito de ouvir música desde que chegara de Portugal, pois vivendo num quarto nem sequer lhe passou a ideia pela cabeça. Passava o tempo com os livros e os cadernos aprendendo alemão. A voz dele foi direta ao seu estômago. Nem sequer sabia que ele cantava e agora conhecia uma nova sensação. A voz dele falava com os músculos da sua barriga. Em segundos pensou na sua vida, nos altos e baixos. Na normalidade de viver sem mãe e pai, que para ela se tornou normal, no amor que viveu e perdeu e que, de repente, estava à sua disposição. Só não foi capaz de pensar em Davi. Faria ele ainda a parte dos seus planos? As lágrimas teimavam em surgir de vez em quando. Por sorte, a luz do bar estava menos intensa e só Irina reparou no seu estado. Nem ela própria sabia a razão daquela contradição. Havia se habituado a não querer entender tudo. No momento certo, acabava por perceber o que a vida lhe queria dizer ou mostrar. Na verdade, consciente ou inconsciente, fora para aquele país na esperança de reencontrar o amor da sua vida, que havia perdido num abrir e fechar de olhos. Agora que o tinha ali, não sabia o que queria nem o que fazer. A vida realmente era complicada. Por que aceitávamos sempre desafios tão dolorosos? Por que não podíamos simplesmente escolher ser felizes e pronto? Seria fácil demais e sem valor. Talvez. Aqueles sonhos sempre lhe pareceram impossível de realizar e agora ele estava ali, e ela não sabia o que fazer com ele. Estaria a vida a pô-la à prova? Teria ela sido tão má no passado para ter de passar por tantas dificuldades emocionais nesta vida? Assim pensava Diana, sem conseguir a felicidade desejada para aquele momento. Percebeu que as pessoas que amava de verdade desapareciam da sua vida. Esta ideia fê-la estremecer. Enquanto isso, num ângulo paralelo aos olhos de Diana, Tom observava cada movimento seu. Estava emocionado por ver a mulher que lhe havia tirado o chão em alguns dias, em Portugal. A sua vida tinha dado muitas voltas naquele ano, mas não queria pensar nisso agora. O sentimento ao toque daquela mulher nunca ele conseguira no outro corpo. Precisava resgatar o que perdera. A emoção ao cantar, agora tornara-se mais real. Podia deixar para trás a esperança. Ela estava ali à sua frente, à sua espera, como num sonho. Dali, via a lua através da janela que lhe dava toda a certeza e segurança que ele precisava. Por segundos ficava confuso, seria aquilo real? Seria a imaginação ou estaria alucinando? Não. Fechava os olhos, grandes e castanhos, e voltava a abri-los e ela continuava ali. A voz rouca saía agora mais fina e com todo o requinte que só um grande amor permitia. Cantava para ela como nos seus sonhos mais agitados. A felicidade e gratidão saíam-lhe pelos olhos e o seu rosto comprido e magro via-se agora, por trás das luzes, mais iluminado do que nunca. Diana, me diz. O que pretende fazer? Perguntou Irina, para tirar dos pensamentos, que se sentiam pesados. Diana foi apanhada de surpresa. Ela própria não se queria fazer essa pergunta. Não fazia a menor ideia. Já se arrependia, de algum dia, ter pedido ao universo para trazer aquele homem de volta. Já se arrependia, de algum dia, ter cedido aos encantos de Davi. E, muito mais se arrependia de, algum dia, ter sonhado com amor. Este parecia-lhe agora muito complicado. Não faço a menor ideia, respondeu, por fim. Então vamos aproveitar a noite para relaxar. Bebemos mais, pode ser. A bebida não parecia uma solução para o problema, mas talvez fosse uma forma de tapar o sol com a peneira,
ou de ajudar o tempo que parecia infinito a passar. Ah, olha o meu amigo Willie. Vou te apresentar. Não, não, obrigada. Hoje não é dia para apresentações, implorou Diana. E nem a frase tinha terminado e já Willie se encontrava na frente delas. Que bom te encontrar aqui, Irina. Há algum tempo que não te via. Não tenho vindo, o trabalho não tem permitido, mas hoje tirei o dia para minha amiga Diana. Prazer em te conhecer, Diana, disse Willie, esticando a mão com um sorriso, onde já parecia uma ruga ou outra. Quer se sentar? Perguntou Irina. Sim, enquanto os meus amigos não chegam. Willie, um homem alto, magro, de pele clara e olhos verdes. Parecia estar na casa dos 40. O seu sorriso apaixonado iluminava o rosto de quem o olhasse. Os pais eram ucranianos, mas ele nascera na Alemanha. Diana, que percebeu o olhar feliz de Willie ao ver Irina, pediu licença e foi ao banheiro. Estou feliz por te ver, disse Willie, enquanto punha a mão inofensiva na perna de Irina. Naquele momento, Irina percebeu um sentimento diferente vindo daquele olhar verde. Dentro de si também algo diferente estremeceu. Nunca olhara para ele daquela maneira, mas não lhe parecia nada mal. Os amigos ajudaram que o encontro fosse mais prolongado, pois não apareceram. Parecia que Willie não estava chateado. Já que os meus amigos não vêm, quer vir comigo a um local especial que há aqui perto. Irina não queria recusar, mas tinha a responsabilidade de Diana. Esta, que chegara a tentar na conversa, rapidamente ajudou que a sua presença não fosse um problema. Pode ir, Irina. Eu vou esperar que o Tom termine para falar com ele. Irina pensou que talvez até fosse melhor para os dois estarem sozinhos e aceitou. Iris precisava mudar algo na sua vida e uma viagem ao Brasil iria ajudar a afastar-se do dia a dia e a compreender os desígnios do universo. Uma amiga de infância já aguardava ansiosa no aeroporto. Fazia alguns anos que Iris não visitava o seu país. Saudades não tinha muitas, mas um sentimento de esperança a levou até aquela decisão. Saiu com uma mala enorme, carregada de presentes para a família, e percebeu que não estava habituada àquele calor. A amiga, Joana, correu para os seus braços e, por momentos, recordaram os tempos de juventude. Joana era da mesma idade que Iris e a sua pele morena contrastava com a pele clara da amiga. O cabelo encaracolado e castanho cobria-lhe parte das costas. Não estava muito diferente de há 20 anos, pensava Iris. Sentaram-se num pátio para beber algo fresco e Iris aproveitou para contar à amiga todos os desafios que tinha enfrentado nos últimos anos. Joana propôs-se de imediato a ajudar. Eu frequento um centro espírita e acho que lá poderia obter respostas para o seu problema. Eu fui algumas vezes a um centro espírita lá na cidade onde vivo, mas para dizer a verdade não gostei muito. Vamos lá, sem compromisso, se você não gostar, não voltamos, disse Joana. Tudo bem, vamos combinar, mas antes vou descansar que já não estou habituada a fazer viagens de tantas horas e a idade também já não ajuda, brincou Iris. Eu a levo em casa. Iris não estava certa do sentimento que ainda nutria pela mãe. Desejava que o coração batesse forte como sinal de amor ou de algum sentimento de saudade. Desejava querer o ficar ali, no país que a viu nascer e crescer. Desejava sentir as lágrimas caindo pela emoção de voltar às ruas da sua infância, mas nada disso acontecia. Perguntava-se se tinha morrido por dentro e não tinha se dado conta. Perguntava-se se no lugar do coração teria uma pedra. Perguntava-se se tinha nascido na família errada, mas todas as perguntas ficavam por responder. A amiga, que sentiu seu estado apático, tentou distraí-la com a conversa. Sabe, Iris, lembra-se daquela escola, na outra cidade, onde vivemos?
Sim, lembro. Encontrei um amigo nosso de lá. O Antônio, você se lembra dele? Acredito que ele venha na próxima quinta-feira ao centro. Antônio. Não me lembro. Então vem se encontrar comigo na quinta-feira e acredito que ele vai gostar de ver você. Está bom. Não tenho nada para fazer e posso ir, disse Iris sem grande entusiasmo. Jonas só queria distraí-lo e ficou feliz por ela ter aceitado o convite. Tom terminara, por fim, o seu trabalho, que normalmente fazia com muito gosto, mas que naquele dia lhe parecera uma eternidade. Diana não estava preocupada em esperar, pois a sua voz teve a magia de retirá-la dos maus pensamentos. Sentia-se amada só pelo som daquelas músicas. Sentia que parte delas foram para ela, mas não queria iludir-se muito. Tinha noção do seu estado, meio comprometida, e nem sequer sabia o dele. Estava a uns passos de saber. Agora que a música já não se ouvia mais, ela queria ouvir outras coisas. Talvez a explicação que nunca teve. Estava habituada a que as pessoas desaparecessem da sua vida, mas agora que o tinha ali, não o perderia de vista sem antes saber os motivos que o levaram a tal. O que é que a princesa deseja beber? Perguntou Tom com todo o amor que até ali tinha reprimido. Uma água, por favor. As luzes do bar tornaram-se um pouco mais nítidas e ele podia ver melhor a beleza que escondia a tristeza de Diana. A melancolia dera agora lugar a uma ansiedade sem fim. Tom, além de estar igual a ela, percebeu o seu nervosismo e sugeriu: vamos até ao meu apartamento. Lá podemos falar à vontade. Era tudo o que ela queria ouvir, mas talvez nada do que queria fazer. Ali estava em público, sentia-se mais segura. Mas é claro que o estado de ansiedade não a deixou pensar com clareza. Olhava para a fisionomia daquele homem e sentia-se perdida. Sabia que o conhecia em pormenores. Não lhe parecia que fosse de umas simples férias. Seria ela assim tão louca ou leviana? Não, não era, tinha certeza dos seus sentimentos. Agora só lhe faltava perceber de onde vinha a segurança que aquele homem lhe transmitia. Talvez porque nunca tivera uma figura masculina em casa. Ou talvez não. Os pensamentos na sua cabeça eram mais rápidos do que o vento. Tão rápidos e obscuros que lhe taparam a visão. Nem sequer percebeu o caminho que fizeram até chegar ao pequeno apartamento de Tom. Vivia sozinho desde cedo, nos arredores de Lorac. O pequeno apartamento no último andar era o seu refúgio. Tom adorava viajar e sempre que podia lá ia ele conhecer uma cultura diferente. Tinha um grupo de 3 amigos com quem viajava sempre. Foi numa dessas viagens que conheceu Diana. Mas, como sempre levavam só bilhete de ida, a volta era decidida quase no próprio dia. E assim falhou o último encontro com Diana, em Portugal. O som da porta do elevador disparou contra o peito de Diana. O sentimento que tinha por aquele homem estava percorrendo seu corpo todo. Não sabia se o calor era da bebida ou da proximidade dele. Uma onda de medo assombrou sua fisionomia. Está tudo bem? Perguntou Tom. Está, sim, disse ela, enquanto despertava para a realidade. A chave rodou algumas vezes na fechadura, a porta abriu-se e Tom esticou o braço para que Diana entrasse. O peso das pernas a fazia sentir a cada passo que a levava para dentro da casa dele. Não era a primeira vez que estava com ele, mas o fato de estar entre 4 paredes, e que pertenciam a ele, criava-lhe um certo desconforto. Quer beber alguma coisa? Perguntou ele, sem saber como explicar o repentino desaparecimento de Portugal. Ela que, sem perceber, leu seu pensamento, perguntou: o que aconteceu em Portugal? Por que você desapareceu? Tom explicou-lhe a regularidade com que viajava com os amigos, que iam sempre nesse sistema, e que,
Quando um decidia que iriam embora, todos concordavam. Diana entristeceu o olhar e fez de conta que acreditou. Precisava acreditar para amansar a dor do abandono, ou talvez não, para dar força às suas asas e voar. Aceitou um café, recuperou ela a oferta, pensando na possibilidade de ficar desperta. Tom fez 2 cafés e convidou Diana a sentar-se no pequeno sofá. Além do sofá, a pequena divisão possuía uma mesa com 2 cadeiras, uma televisão, uma estante com alguns livros, alguns vasos de flores e um cadeirão. Da janela via-se uma mesa pequena na varanda e o jardim dos vizinhos da frente. As cortinas azuis eram tão transparentes que só serviam mesmo para decoração. Mal posso acreditar que te tenho aqui, ao meu lado, na minha casa, disse Tom. Fale-me de você, rematou Diana. Agora que ela já entendia a língua, seria mais fácil terem uma conversa. Nos primeiros encontros, desenrascavam-se com o pouco inglês do que ambos sabiam, embora ela nem precisasse conhecer as palavras para o entender. Mas isso era característica que ela ainda não tinha descoberto. O que ela também não reparou foi numa energia branca ao lado dele, que aos poucos lhe retirava as nuvens negras que perturbavam os seus pensamentos. Tom percebeu que ela estava mais tranquila e pôs uma música suave. A música era sempre uma boa companhia, nos bons e nos maus momentos, pensava ele. Diana deixou-se envolver pela música e pela energia daquele espírito que estava presente e começou a ceder aos seus encantos. Naturalmente, ela queria explicações, mas com a proximidade da pele dele, achou por bem deixar as mesmas para mais tarde. Talvez não tivessem tanta pressa quanto o seu desejo de o abraçar. Por baixo do sofá estendia-se um carpete cinzento e, como que por um ato de compreensão, a pequena mesa desviou-se para dar lugar ao altar de amor há tanto esperado. Diana olhou na direção do luar. Percebeu a magia do universo a entrar pela janela e a infundir-se nos seus corpos. Não teve nem tempo de pensar se era correto ou não. A paixão, que nunca se apagara, aqueceu todo aquele apartamento. A energia da lua penetrou em cada poro de suas peles molhadas e o amor deu lugar ao palco de confusões até então vividas. Diana acordou com o homem da sua vida ao seu lado, de bandeja na mão, com um café da manhã digno de uma princesa. Essa era a vida de sonho que ela não acreditava existir, depois das dificuldades que sempre tivera. E por falar em vida difícil, lembrou-se que ainda existia Davi. A alegria de uma noite de sonho caiu sobre a dura realidade que teria de enfrentar dali a algumas horas. Queria receber aquele gesto com júbilo, mas o peso da consciência a empurrava contra os lençóis de seda que haviam sido testemunhas de uma noite irreparável. Tom não entendia a frieza que se apoderava dela, pois achava que ela o amava da mesma forma que ele a ela. Pensava que, talvez, ela ainda estivesse magoada com a sua fuga. Pousou a bandeja na mesa de cabeceira, abraçou-a com todo o amor e carinho que tinha naquele momento e sussurrou-lhe ao ouvido: "Está tudo bem. Estarei sempre aqui para ti, meu amor. Nunca mais te abandonarei." As lágrimas dela saíram do esconderijo e lavaram parte dos seus medos. Sabia que não seria fácil ficar com ele. Não tivera coragem de lhe dizer que ainda havia outra pessoa na vida dela. Não fora capaz de assumir que ainda nutria um outro sentimento por outro homem. E agora não se sentia digna do amor de nenhum dos dois. Enquanto mergulhava num turbilhão de pensamentos contraditórios, uma luz aproximou-se dela e disse: "Calma. Você não fez nada de errado. Lembre-se de que ontem mesmo você terminou a relação com Davi. O que ainda está no seu coração é outra história. A consciência nem sempre está do lado certo. Por vezes usa-nos para sua própria proteção. Não se condene tanto. Aqui tem o amor da sua vida, que pode escolher lutar e viver, ou aceitar e perder." As palavras não lhe foram muito nítidas, mas o sentimento foi recebido.
Diana levantou-se e pediu permissão para tomar um banho. Tom aproveitou o momento para lhe fazer uma surpresa. Saiu para lhe comprar um ramo de flores. Quando chegou à rua, reparou que era domingo e teve de se deslocar às bombas de gasolina, pois era o único lugar nas proximidades aberto. Diana estava pronta e já com as ideias mais claras. Certa de que iria lutar pelo amor da sua vida, procurou Tom para o pôr a par da verdade. Queria resolver tudo com Davi e viver o amor na sua plenitude. Afinal, também merecia ser feliz. Procurou por toda a casa e nada dele. A casa não era grande, não tinha muitos cômodos onde se esconder. Talvez tivesse ido fazer algo rápido, pensou ela. Olhou para o telefone e lembrou-se de Davi. O coração estremeceu, a dúvida surgiu novamente e a segurança de alguns minutos atrás desapareceu. Olhou para a porta, não viu a chave. Ele havia saído sem dizer nada, mais uma vez. Desta vez, as lágrimas mais silenciosas, guardadas no fundo da sua alma, apareceram e limparam o resto de esperança que havia em seu coração abandonado. Lembrou-se do sonho que tivera com ele na praia, percebeu que não podiam ficar juntos, só não percebia por quê. Calçou os sapatos, vestiu o casaco, despiu a oportunidade de ser feliz. Bateu a porta e virou as costas. Não percebeu que um espírito maldoso se ria nas suas costas e a influenciava a ir embora. Tom chegou em casa depois de caminhar quase uma hora até encontrar as flores para sua amada. Cansado, mas feliz, abriu a porta com um sorriso no rosto e as mãos nas costas. Queria fazer surpresa a Diana e pedi-la, ali mesmo, em casamento. O espírito ria-se da figura dele. Ele não ouvia, mas começou a sentir-se ridículo. Procurou-a pela casa toda, achou que ela estivesse brincando com ele, mas ao fim de uns momentos percebeu que não havia vestígios dela. Os lençóis, ainda com as marcas do seu corpo, estavam esticados de forma que ninguém se lembrasse que foram usados. A mesa redonda voltara ao lugar original, sobre a carpete. A louça do café da manhã, arrumada. Só então percebeu que tinha demorado quase uma hora. Não dissera nada. Será que ela pensou que fora mais uma vez abandonada? Não podia ser. Pensava ele furioso. Bateu com as flores contra a parede até se desfazerem e chorou a dor amarga do próprio abandono. Capítulo 10. Desafios. Joana parou à porta da casa da mãe de Iris por volta das 19 horas. Às 20 horas em ponto a sessão no centro espírita começava. Iris já estava pronta e feliz por poder sair um pouco de casa. O sentimento para com a mãe não estava de todo resolvido. Agora que ela já possui uma idade mais avançada, ela tentava ter mais paciência. Mas a arrogância que permanecera no seu feitio não deixava Iris ser mais benevolente. A terapia, que fazia há alguns anos com Helena, ajudara a limpar parte das emoções negras que nutria por ela, mas algo estava ainda por resolver. Entrou no carro, cumprimentou a amiga e mostrou um sorriso de agradecimento. Joana perguntou como foram os últimos dias e Iris, sem grande entusiasmo, ia respondendo. Estava feliz por poder ficar algumas horas fora de casa. Chegaram ao centro espírita e faltava ainda algum tempo para a sessão começar. Vamos ali beber algo fresco? Sugeriu Joana. Ah, sim, vamos. Joana percebeu que Iris estava nervosa e precisava distraí-la para não atrapalhar o trabalho que pretendia fazer a seguir. Quando entraram no bar, deram de cara com Antônio. A pele clara de Iris ficou vermelha e Joana percebeu que ela o reconheceu. Antônio Augusto, disse Iris com espanto. Iris. Que é feito de você, mulher? Procurei você por todo lado. Sentaram-se e conversaram durante os 20 minutos que ainda faltavam para a sessão. Perceberam que, no tempo de namoro,
foram separados pela maldade de Rosemary. Iris ia revoltar-se, quando Antônio, que já estava bastante evoluído naquela altura da vida, lhe disse para aceitar e tentar perceber que era para ser assim. Caso estivesse programado para ser diferente, a vida ter-se-ia encarregado de os proteger. Iris ficou admirada com as palavras sábias dele e, sem receios, acompanhou os amigos de volta ao centro espírita. Entraram, cumprimentaram as pessoas presentes, apresentaram Iris e sentaram-se em silêncio. A mesa oval branca já estava preparada com uma jarra de flores da época. Ao lado, uma caneca de água e vários copos. A maioria das luzes apagaram-se e ficou só uma luz azul de fundo. Iris começou a tremer, mas tentou disfarçar. Joana percebeu, mas não lhe deu atenção, pois sabia que ela estava sendo influenciada pela energia dos espíritos para ir embora. Essa era a vontade dela, mas a vergonha não a deixou mover nem um centímetro. Um homem alto, moreno e com alguns músculos visíveis, deu início à sessão com uma prece. Em seguida calou-se e todos aguardaram em silêncio. De repente, um murro na mesa fez com que algumas pessoas estremecessem. Iris até saltou na cadeira. Joana colocou a mão em seu ombro para lhe indicar que ficasse tranquila. Iris pressentiu que aquela reação era para ele e ficou em pânico. Horácio, que estava ao lado do médium que incorporou aquele espírito, começou a fazer perguntas para tentar entender o que ele queria. "Bem-vindo à nossa sessão", disse Horácio. "Não me venha com falinhas mansas que a mim não me enganam. Foi você quem veio até aqui, não fomos nós que te chamamos. Só vim para dizer algumas verdades a essa traidora que está aqui hoje. Tentei durante muitos anos fazer com que pagasse pelo que me fez, mas não consigo", disse o espírito naquele homem que espumava de raiva. "Explique-se melhor. Qual traidora e o que é que ela te fez?" "Essa que chegou aí com a mania que veio da Europa. É uma traidora, toda a vida o foi, e agora vem armada em santa. Essa aí tem nome e chama-se Iris. Esse é o nome que ela usa agora como disfarce. Ela chamava-se Amândia. Agora acha que, por mudar de nome e de corpo, eu não a conheço. Claro que conhece. Ela mudou de corpo e de nome porque ela mereceu uma nova oportunidade. Você também pode ter, se quiser. Não me venham com essas tretas que eu não confio em ninguém. Vocês querem é me prender, como já muitos fizeram. Nós não prendemos ninguém, muito menos espíritos." "Quais espíritos?" "Eu não sou um espírito, sou igual a vocês." "A você, porque assim o quer. Mas se reparar, nós conseguimos coisas que você não consegue e vice-versa. Ela já me enganou muitas vezes e eu não me vou deixar enganar outra vez. Ela está aqui pronta para te pedir perdão, se for o caso. Precisa saber o que te fez. Eu era feliz com uma mulher, que agora se faz passar por mãe dela, e ela envolveu-me de tal maneira que enlouqueci de amor por ela e abandonei tudo. Quando ela me sentiu seguro, roubou-me tudo o que eu tinha e fugiu com outro homem. O prazer dela era destruir o amor. Nunca foi feliz nem deixou ninguém ser. O pior é que, neste disfarce que ela usa, foi atrás dele na Europa e ainda casou com ele novamente. Como eu não a perdoo nem lhe farei a vida fácil, fiz com que lhe atraísse no momento que ela menos esperava. Ela há de sofrer tudo o que me fez sofrer. Ele gosta dela, mas está confuso e nunca terá capacidade para fazer o que ela deseja, um pedido de desculpas. E você, é feliz dessa maneira?" O médium que o incorporava deu uma risada e respondeu, "Feliz? Mas quem é que é feliz aqui? Isso não existe. A felicidade é uma ratoeira que vocês usam para nos enganarem. Você está certo. Nem todo mundo sabe o que é realmente ser feliz. O que eu quero dizer com isso é que,
Além das dificuldades que a nossa alma possa passar para cumprir cada missão que lhe é proposta, podemos viver momentos de felicidade. Eu acredito que, com esse ódio que você vive, não seja possível conhecer esses momentos. Isso não me diz nada. A minha missão é fazer com que ela não seja feliz. Ponto. O problema é que, quando nos prendemos na vida dos outros, perdemos a oportunidade de viver a nossa. Ela com certeza errou, mas já aprendeu e também já perdoou. Por isso teve a possibilidade de reencarnar e viver uma nova vida. Enquanto você ainda continua preso a um sentimento inútil do passado. Isso de volta a viver é outra armadilha da sua parte que eu não acredito. A mim não me enganam, ria ele novamente. Iris estava em pânico, sabia que estavam falando dela. Todos os sentimentos e palavras se encaixavam na vida dela. Teria sido assim tão má, ou ele estaria exagerando? Sabia que as pessoas feridas exageravam, mas ela própria vivera a traição e também não gostou. Ainda com alguma raiva e dor no coração, pensou na hipótese de, realmente, ter vivido toda aquela dor como consequência dos atos do passado, e pensou em perdoar definitivamente o marido, a amante dele e até a própria mãe. Seria ela capaz? E como reação a este pensamento, a voz do espírito nervoso ressurgiu em força. Ela não merece nada. Essa observação pertence à vida e não a nós. Ela tem coisas muito boas nesta vida, por isso talvez esteja enganado. Ela tem 2 filhos saudáveis e maravilhosos. Não me parece que uma vingança possa apagar isso. Talvez pudesse ponderar em esquecer o passado e se permitir a ter uma nova oportunidade. Quem sabe poderia reencarnar na família dela. Não me venham falar em perdão, reclamou ele, dando outro murro na mesa. Um outro médium, presente na reunião, percebeu que ele estava sendo influenciado pelo espírito de uma mulher que também almejava por vingança e interferiu. Pense na vida dessa alma que tem vindo a influenciar esse ódio. Pense no que essa influência lhe tem trazido de bom. Pense se essa alma vive feliz ou se é, ou foi, exemplo de vida para alguém. Na sala fez-se silêncio. O espírito de Rosemary tentou esconder-se, mas ao mesmo tempo continuava a dizer ao amigo para não deixar que o enganassem. Alguns membros do grupo começaram em oração e ela, não aguentando aquela energia, para ela enganosa, manifestou-se: não se deixes enganar, André. Eles querem te fazer o mesmo que me fizeram a mim. Um dia acordei no local escuro e na conversa de que me iam ajudar, queriam me prender no hospital. Nunca mais encontrei o meu corpo físico. Eles, os humanos, não são de confiança. Seja muito bem-vinda, disse uma das médiuns presentes. Rosemary olhou para ela com desconfiança e com uma risada respondeu: bem-vinda. Até me dá vontade de rir. Precisam de escravos, é? Nós só precisamos que entenda a situação precária em que viveu na Terra e em que continua a viver. A vida é muito mais do que vocês vivem há alguns anos. A vida não é nada. É um engano tudo o que vocês pregam. Nunca encontrei o amor, nunca ninguém me amou. Todos os homens se interessavam por essa aí que não vale nada. Eu, que sempre me esforcei para chamar a atenção deles, o que consegui sempre foi ser humilhada e maltratada. Talvez devesse parar para pensar na origem dessas consequências. Tudo o que vivemos, no corpo físico ou em espírito, está ligado a alguma emoção do passado. Em algum ponto da nossa existência fizemos algo que nos levou a viver aquele sentimento de abandono, de desprezo ou mesmo de dor. Antes que Rosemary pudesse responder ou sequer reagir, juntaram-se alguns seres de luz às orações que o grupo havia começado e as vibrações na sala aumentaram. Um dos seres que se juntaram ao grupo tomou a palavra. Rosemary, há já algumas encarnações que vimos tentando te ajudar. Todos nós queremos o seu bem,
Mas vocês prendem-se nos vícios e assim fica difícil conseguir curar os registros que trazem. A perda da sua filha foi uma forma de tentarmos amolecer o seu coração, mas nem assim você deu valor à vida. Nós continuaremos a lutar para te ajudar, mas a decisão de aceitar uma vida melhor sempre será a sua. Enquanto continuar a prejudicar a vida dos outros, será difícil conseguir paz no seu caminho. Mas, como tudo no universo, vocês continuarão a ter o livre-arbítrio da sua caminhada. Infelizmente, não conseguimos ajudar todos os seres que andam perdidos, mas não deixaremos de tentar. André ficou um pouco apreensivo e começou a pensar que talvez eles tinham razão. Rosemary, que percebeu os seus pensamentos, tentou persuadi-lo. Não vai acreditar no que eles dizem, não é? A verdade é que vivo no sofrimento e já perdi a conta do tempo. Agora percebo que existem outros sentimentos, consigo senti-los e quero acreditar que também possam ser para nós. Você é um traidor, gritou Rosemary. No mesmo instante, desapareceu. E antes que ele fosse atrás dela, o mesmo ser de luz, que estava falando com Rosemary, tomou a palavra. Não se preocupe, André. Ainda não chegou a vez dela. Nem todos estamos preparados para perdoar ou ser melhores. Perdoar exige humildade, responsabilidade e amor. A maioria das pessoas que se recusam a perdoar, só o fazem porque não acreditam que merecem melhor. Mas eu não tenho nada a perdoar, ela é que me traiu, reclamou ele. Isso é verdade. Mas antes de ela te trair, você também criou situações que te levaram a esses acontecimentos. Quando estamos cegos pelo ódio, não nos damos oportunidade de perceber os nossos próprios erros. Caímos na ilusão de achar que os outros são responsáveis pelo que nos acontece. Quer dizer que ela não é culpada por ter me traído e me ter deixado na desgraça. Não. O que quero dizer é que, antes de aceitarmos a reencarnação, também aceitamos encontrar as pessoas necessárias para a aprendizagem do nosso espírito. Depois de encarnados na matéria, esquecemos com naturalidade, então é fácil culpar os outros pelas situações que nós próprios planejamos para nós. Fui eu que planejei que ela me traísse. Por erros que também já cometeu em vidas passadas, pediu que a sua vivência nessa vida fosse dessa forma, para assim se livrar do peso da consciência. Mas, entretanto, deixou-se influenciar pelo ciúme e pela inveja, o que, rapidamente, te levou ao poço onde se encontra desde então. André recordou-se, ligeiramente, da vida leviana que levara antes daquela vida e percebeu que lhe estava sendo transmitido. Num gesto de vergonha, baixou o rosto e as lágrimas sufocadas a uma eternidade correram sem pudor. Iris também ficou envergonhada. Percebeu o quanto poderia ter sido desonesta na outra vida e que esta mágoa em nada tinha razão de ser. Chegou em casa, abraçou a mãe, coisa que não se lembrava de, nesta vida, ter feito. Sabe que ela nada entendeu. Tampouco reagiu ao seu abraço. Isto não foi importante para Iris, pois, do pouco que percebia da espiritualidade, sabia que a sua alma entenderia que aquilo era uma forma de trazer paz à guerra do passado, que as massacrava mesmo sem que elas percebessem. Regressava à Europa sem saber se voltaria a ver a mãe em vida. No entanto, regressava de coração limpo e leve. O orgulho, durante muito tempo, não a deixara ver a verdade, nem perdoar as pessoas que estavam envolvidas na aprendizagem que a sua alma havia escolhido para esta vida. Agora que a vida a empurrara até suas origens, entender a importância de todas as palavras que Helena proferira durante aqueles últimos anos. Nada na vida era em vão e, muito menos a cura e aprendizagem que, diariamente, havia tido oportunidade de fazer. Não percebeu a influência e satisfação de um ser de luz ao seu lado, mas percebeu a importância de libertar os outros da responsabilidade que lhe competia a si mesma.
Diana sentia o peso do cansaço emocional dos últimos dias, mas ignorava-o. Quando a última cliente foi embora, tomou um banho e recostou-se no seu cadeirão com um livro na mão. Era o seu momento de tranquilidade, pensava ela. O livro ficou pesado nas mãos fracas, os olhos sem forças para continuar a ler as letras finas e a sua alma pediu descanso. Adormeceu. Maria, que estava preocupada com a sua tristeza, bateu à porta, mas ela nem ouviu. Tinha entrado num sono profundo. Divagava num bosque. As cores que o cobriam eram o castanho e diversos tons de amarelo. Folhas de vários feitios e tons cobriam o solo. Ela não tinha certeza de estar pisando em chão firme, mas isso agora também não importava. A vida deixara de fazer sentido. Perdera todas as pessoas que amava. O que é que a vida teria mais reservado para ela? Estes e outros pensamentos ocupavam a sua mente baralhada e esgotada, quando uma voz a interpelou. Minha querida, eleva o seu sentimento para poder entender os desígnios da vida. A vida em nada tem sido afável comigo. Não tenho muito mais para entender. Está enganada. A vida não faz nada ao acaso e não traz mal nenhum que não seja para o nosso bem. Diana ficou confusa com aquela expressão e parou por uns segundos para tentar entender o que ela quereria dizer. A avó, vendo que ela estava atenta, continuou. Você tem muita capacidade para entender os desvios da vida. O problema é que não está focada no que realmente é importante para sua alma se sentir realizada. Eu nunca gostei de reclamar, sempre aceitei a vida que tive, mas neste momento acho demais todos os desafios que me foram propostos. Perdi a senhora, nunca tive mãe nem pai, e agora perdi o amor da minha vida e o homem que estaria aqui para mim. Na vida nunca perdemos nada que nos esteja destinado. Às vezes, o problema é que queremos controlar o destino e esse não se deixa enganar. A única coisa que deve controlar são os seus desejos. Estes sim, tem de tentar entender se são genuínos ou por orgulho. Querer ficar com a pessoa que amamos é orgulho. Se a sua alma não o tiver programado para esta vida, talvez venha simplesmente para fazer parte do seu crescimento espiritual. Começo a desacreditar dessa história espiritual, disse Diana, com os olhos em lágrimas. A avó deu-lhe um abraço, um ser de luz reforçou a energia das duas e a avó continuou. Não desista de ser melhor e de cumprir a sua missão. Eu odeio a minha vida. Porque não pude ter uma vida normal como qualquer criança. Desculpa, avó, não me faltou praticamente nada, mas hoje entendo que me faltou uma família normal. Você não tem culpa nenhuma, respondeu a avó, com os olhos fixos no chão. Não quero te magoar, a senhora foi a melhor avó que eu podia ter. Não se deixes influenciar por energia alguma que tente controlar a sua vida. Quando estamos encanados, temos muita dificuldade em perceber a realidade das situações. Você tem sido influenciada pelo caminho errado e isso tem te trazido muito sofrimento. Só o fiz para que a senhora não sofresse. Isso é uma ilusão. Esse espírito não tem capacidade alguma para me colocar em sofrimento. O meu sofrimento ou prisão vem dos meus próprios erros. Com o tempo irei ter oportunidade de me redimir. O amor excessivo que tenho por você me levou a cometer erros irreparáveis. Agora, só o tempo, o perdão e o amor divino me salvarão. Que erros, avó? Ainda não é o momento para poder revelar, mas peço que lute pelas pessoas que amo e não perca a esperança de encontrar a sua mãe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Diana ia perguntar se ela sabia onde ela estava e já não viu mais ninguém. Gritou aflita na expectativa de que alguém a ouvisse, mas nenhuma folha da floresta se moveu. Diana a despertou com alguns toques na porta. Por sorte,
Maria teve um motivo para chamar, pois já estava ficando preocupada. O Davi está lá embaixo a perguntar por você. Diz que eu não estou. Desculpa, já disse que estava, respondeu Maria, com alguma satisfação disfarçada. Pelo menos, quando ela estava com Davi, era mais feliz, pensava Maria. Eu já desço, obrigada, aceitou, por fim, Diana. Lavou o rosto, pôs um pouco de creme para disfarçar as olheiras e desceu. O rosto pálido e magro de Davi mostrava pouca motivação para estar vivo. Maria percebeu que estava assobrando. Ofereceu um café e retirou-se. Diana queria abraçar Davi, mas não queria parecer fraca. Conteve-se e tentou disfarçar a alegria dele estar ali. Vamos para minha sala, disse Diana. Davi seguiu-a sem dizer uma única palavra. Sentou-se na cadeira que ela lhe ofereceu e ela ficou de pé. Como está? Perguntou Diana. Poderia estar melhor se você estivesse comigo, disse Davi, sem grande ânimo. Diana lembrou-se de parte do sonho e pensou que talvez fosse a sua oportunidade de reativar a sua relação com ele e tentar ser feliz. Desculpa, eu não estava bem. Tenho andado muito cansado e precisei de um tempo para mim. Eu te dou o tempo que precisar, mas não consigo imaginar a minha vida sem você. O sol começava a despedir-se da linda cidade de Renfelden e a lua já espreitava no horizonte. Davi levantou-se, tomou Diana nos braços e respirou de alívio por ela não o ter rejeitado. Ela também se habituara a gostar dele e agora que percebera que estava sendo enganada por aquele espírito e que Tom desaparecera mais uma vez, não iria perder a oportunidade de ser feliz. A vida nem sempre é perfeita, mas também não teria de ser sofrida. As cores alaranjadas do pôr do sol deram vida à energia que os unia e o pequeno sofá do seu local de trabalho sofreu as consequências de um amor retraído, mas voraz. Diana meteu as suas roupas na mala, os livros e cadernos numa sacola com rodas e, mais uma vez, acompanhou Davi com a intenção de não mais o abandonar. Agora mais consciente, compreendeu que tinha sido imatura ao cair nas armadilhas de um espírito. Mas, e Tom? O que foi aquilo? Porque a vida o pôs novamente à sua frente. Para sofrer? Para errar mais uma vez? Será que ele a usara? Nunca tinha pensado nisto, mas agora começava a pôr em dúvida tudo e mais alguma coisa. Fosse como fosse, a sua intenção, a partir daquele momento, era fazer de tudo para o esquecer e ser feliz. Iris chegara carregada com uma bagagem enorme ao aeroporto da Basileia, na Suíça, mas com a consciência mais leve, sem dúvida. Kurt, que aguardava com os filhos, notou a sua fisionomia mais leve, mas achou que era resultado de umas férias descansadas. As viagens servem sempre para fazer passagens, para aprendizagens e até mesmo para transformações. A alma da pessoa que viaja nunca volta a mesma. Leva e deixa algo, sempre. E com o Iris não tinha sido diferente. Ela levara a consciência de uma visita formal e voltara transformada. Seguiram para a casa de Iris e, quando chegaram à porta, ela ia agradecer e entrar quando ele a surpreendeu com um convite para jantar. Eu estou um pouco cansada, a viagem foi longa, mas tudo bem, melhor aceitar do que ter de cozinhar. Os filhos, com o intuito de os deixarem a sós, preferiram ficar em casa. E vão comer o quê? Perguntou Iris atrapalhada. O mesmo que nos outros dias, mãe. Esqueceu-se que já somos grandes. Já sabemos cozinhar, riu a filha do casal. Sem grande opção de escolha, deixaram a mala e os filhos, e seguiram para um restaurante requintado que Kurt conhecia. Ele era uns 10 centímetros mais alto do que Iris, com pele clara e cabelo que já ia dando sinais de desistência, e olhos verdes que iluminavam agora algumas rugas. Estava arrependido de ter traído a mãe dos filhos,
mas o medo da sua reação não deixava sequer falar do assunto. Iris era baixa e calma, mas, quando se chateava seriamente, ninguém escapava à sua fúria. Tanto ele como os filhos evitavam discutir com ela. O jantar foi tranquilo e rápido, dado o cansaço de Iris, o que bloqueou novamente a coragem de Kurt. À porta de casa despediram-se, Iris agradeceu e subiu. Kurt foi para casa com a tristeza de algum dia ter feito o disparate de perder a família. Ele amou de verdade aquela mulher e sua maneira ainda continuava a amar. Claro que, ao fim de 15 anos de relação, a chama já não é a mesma, mas ele continuava a imaginar uma vida ao lado dela. Desejava que ela o perdoasse, mas faltava-lhe a coragem para pedir perdão. A primavera já havia dado sinais da sua graça e o calor, de vez em quando, já convidava alguns passeios junto ao rio ou mesmo junto aos lagos. As flores brotavam sozinhas na beira das estradas ou em qualquer pedaço de terra perdido nos caminhos ou nas margens do rio. As crianças corriam alegres nos parques das cidades. Os animais sorriam com a alegria de poder ser livres e Diana vivia os seus dias já com a longínqua lembrança de um amor perdido. No final do trabalho, foi até o centro da cidade tomar um sorvete com Maria. O sorvete estava maravilhoso, contrastando com o calor que se fazia sentir, mas não para Diana. De repente sentiu-se mal e um desmaio fez-la ir parar no hospital. Maria acompanhou-a e, pelo caminho, ligou para Davi, que rapidamente compareceu no local. Depois de mais de meia hora de espera, veio um médico. Está aqui a família da senhora Diana Sampaio. Sou eu, disse Davi, levantando-se rápido. Parabéns, disse o médico. Parabéns? Depois de alguns exames, constatamos que ela está grávida. Está de algumas semanas e aparentemente está tudo bem. Aconselhei a procurar um ginecologista, pois haverá uma série de exames a fazer. Davi ficou sem resposta e, por sorte, a cadeira ainda se encontrava atrás de si. Sentou-se novamente para tentar digerir o impacto da informação. Estaria Diana feliz? Ele próprio não sabia se estava feliz ou não. Claro que ter um filho com Diana estava nos seus planos, mas talvez não tão rápido. Quer entrar? Perguntou o médico. Davi acompanhou o médico sem uma única resposta. Passaram por uma porta automática, seguiram um corredor branco, ladeado de portas azuis de ambos os lados, onde, possivelmente, estariam pessoas internadas, e encostado à vidraça com vista para o jardim do hospital. Entraram na última porta. Diana estava meio entorpecida com a notícia. Preferia ficar dormindo para sempre do que ter de enfrentar aquela tarefa. Quando Diana se sentir bem, podem ir embora, disse o médico. Muito obrigado, respondeu Davi, com um cumprimento. Davi sentou-se ao lado da cama a adorar a sua deusa adormecida. Pensava em como, a partir daquele momento, a sua vida poderia mudar. Já tinha 2 filhos, ficaria feliz com mais um, mas será que ela também? Tantas dúvidas. Diana abriu os olhos, observou tudo à sua volta e desejou que aquilo fosse um sonho. A verdade é que o sonho se tinha tornado num pesadelo real. Começou a chorar convulsivamente. Acalma-se, Diana, não está sozinha, disse Davi, enquanto lhe limpava as lágrimas com a mão. Diana não conseguia se acalmar com tantas dúvidas. Não queria um filho para passar pelo mesmo que ela passara. Nem sequer se lembrou que ela seria a mãe que não pretendia abandoná-lo. O trauma de infância falava por si só. Tampouco queria viver com a dúvida de qual dos 2 seria o pai da criança. E onde estava aquele que se dizia ser o amor da sua vida? Ah, que vida tão traiçoeira! Pensava ela embrulhada nas suas lágrimas que não tinham fim. Davi abraçou-a com tanta firmeza que a conseguiu acalmar. Compreendeu que não estava sozinha.
Teria ela a coragem de lhe contar a verdade? E se ele a abandonasse? Que faria ela sozinha, com uma criança nos braços? Teria o mesmo destino que ela e cresceria sem pai e quem sabe sem mãe. Não, não podia ser, precisava tomar uma decisão. Eu vou abortar, afirmou Diana, que limpava agora ela própria o rio de lágrimas, que não parava de correr. Não, nem pensar, Diana. E meu filho também, não pode fazer isso, implorou Davi. Eu preciso pensar. Eu não me sinto bem, vou ficar aqui até amanhã. Diana tocou a campainha e logo uma enfermeira apareceu. Eu não me sinto bem, nem estou segura de querer levar esta gravidez adiante. Posso ficar aqui até amanhã? Eu vou chamar o médico, disse a enfermeira. O mesmo médico, com umas pernas enormes, corpo atlético, de cabelo louro e com os olhos azuis mar que até assustavam, bateu à porta, entrou e com voz meiga perguntou: Senhora Sampaio, não se sente bem? Ainda estou um pouco tonta, doutor, e não tenho certeza de querer esta gravidez. Já tem filhos? Não, não tenho. Mas também não sei se quero. E o seu marido? Ele é meu namorado e já tem 2 filhos, por isso não lhe fará diferença, disse Diana com frieza. Davi não teve tempo de responder, pois as lágrimas falaram mais rápido do que ele. Baixou o rosto, num gesto de vergonha. Não queria chorar, mas não pretendia que Diana matasse o seu filho. Ela não tinha filhos, por isso não compreendia o sentimento que ele já tinha por aquela criança. Se não quiser a criança, eu fico com ela, conseguiu, por fim, Davi responder. Tenham calma, vocês ainda têm tempo para decidir se querem esta gravidez ou não. O melhor é não tomarem nenhuma decisão de cabeça quente, aconselhou o médico. Eu vou te deixar descansar e refletir. Volto amanhã. Davi beijou Diana na testa e saiu. Davi? Chamou Maria. Como é que ela está? Acho que está confusa. Virou as costas e saiu para que ninguém percebesse que as suas lágrimas teimavam em continuar a lavar o rosto. Maria não percebeu nada e pediu para ver Diana. Percorreu o mesmo corredor branco com portas azuis até chegar ao quarto indicado. Bateu à porta e entrou. Diana não tinha expressão boa e Maria agarrou-lhe uma mão de imediato. Como está? O que aconteceu? Chatearam-se. Eu estou grávida, Maria, mas eu não posso ter esta criança. Mas não pode por quê? Ele não quer? Diana respirou fundo, limpou o rosto e contou a Maria o seu encontro e a desventura com Tom. Entendeu agora? Nunca vou saber qual deles é o pai, disse Diana. Você não vai saber e eles também não. Qual é o problema? Maria era alguns anos mais velha do que Diana e sabia que aquela situação acontecia, infelizmente, a milhares de pessoas em todo o mundo. Sabia também que a vida não fazia nada ao acaso, e se a vida a tinha colocado naquela situação é porque era o que ela precisava viver naquele momento. Na vida nem tudo era tão certinho como Diana imaginara. O problema é que não quero viver com esse fardo, disse Diana elevando o tom de voz. E quer viver com o fardo de ter tirado a oportunidade de nascer um filho e de cumprir a sua missão? Diana estremeceu, ficou pálida e disse, um aborto é normal enquanto a criança não está formada. Isso é o que você pensa. A partir do momento em que estás grávida, já existe uma vida dentro de si, uma alma com a esperança de poder fazer mais uma jornada neste mundo. Fica a sua responsabilidade qual dos fardos quer carregar. Descanse e pensa. Até amanhã. Diana achou que teria o apoio da amiga. Será que alguém apoiaria se ela continuasse com aquela ideia? Talvez fosse a opinião dela, mas com certeza que Maria estaria ao seu lado, fosse qual fosse a sua decisão. Era isso.
Eles só estavam tentando pressionar para que ela tivesse essa criança. Tinha certeza de que tanto um como o outro a iriam apoiar. A enfermeira chegou com o jantar e colocou na mesa ao lado da cama. Diana tinha tudo menos fome. Só precisava descansar e de ter forças para tomar a decisão no dia seguinte. Encostou a cabeça à almofada ainda úmida e adormeceu sob a influência de uma energia cinzenta. Davi batalhava contra a tristeza que lhe consumia a fisionomia clara e, ainda que não muito crente, pediu ao universo que ajudasse Diana a desviar-se de cometer aquela loucura. Enquanto isso, uma energia menos agradável tentava, através dos pensamentos, incutir-lhe a ideia de que talvez fosse melhor assim. Ficaria livre da responsabilidade de mais um filho. Não teria de casar com ela e poderia viver uma vida tranquila já que os seus outros filhos estavam entregues à mãe. Não, que loucura! Não quero este tipo de pensamentos. Eu amo aquela mulher e farei de tudo para ficar com ela e com o nosso filho. Tentou afastar aquela energia negra que se aproximara dele. Uma força, estranha aos seus conhecimentos, fazia com que ele se agarrasse à vida e àquela criança. Um combate energético acontecia à sua volta e ele era simplesmente um elemento, surdo e cego, da plateia. Diana caminhava numa rua de pedra, ao lado de uma mulher alta, loura e com uma capa preta pelas costas. Sairia em liberdade, pois estava acompanhada da melhor advogada do país. Era a vantagem de ter dinheiro e fama, pensava ela satisfeita, enquanto ignorava um insulto ou outro das pessoas que já esperavam na porta do tribunal. Teve de passar sob a guarda de alguns agentes da polícia. Uma vez dentro daquelas 4 paredes revestidas da mais dura pedra que existia naquela época, começou a sentir um frio descomunal. Um espírito, ao lado dela, ria-se e dizia-lhe ao ouvido: "Você vai pagar por tudo e mais alguma coisa." Ela não percebeu o que foi dito, mas um medo assombroso tomou conta dela. Começou a temer o pior. Era jovem. Não queria passar o resto da vida numa prisão ou quem sabe ser morta. Preferia morrer a ter de passar por aquela humilhação. Estava sendo acusada de rapto de uma criança. Lembrou-se da figura de Tom e de que ele era seu cúmplice. Por que não estava ali também? O juiz começou o julgamento e a segurança de alguns minutos antes havia desaparecido. A custo saiu desse cenário. Não tinha noção do resto dos envolvidos, mas sabia, pelo sentimento, que tinha feito algo de errado. E, a par desta ideia, surgiu uma voz: a vida dá-nos sempre as mesmas oportunidades, tanto as boas como as más. Vai continuar a matar pessoas? Disse aquela voz, fazendo a cena ainda mais grave. Eu não matei ninguém, defendeu-se Diana. Nesta vida ainda não. Mas estás prestes a fazê-lo. Um aborto não é uma morte, senão não seria permitido fazer, reclamou ela. O ser humano está cada vez mais ignorante. Se não fizer um aborto, o que é que acontece? Nasce uma criança. Ou seja, uma vida. Então se não a deixar nascer, a está matando. As causas emocionais e espirituais de um aborto são bem mais complicadas do que o que o ser humano pensa. Uma dor trespassou-lhe o peito e a visão de outros acontecimentos do seu passado trouxeram na realidade que ela não queria ver. Diana dobrou-se sobre o corpo e chorou a dor amarga do arrependimento. Ainda está a tempo de te redimir, pelo menos deste pecado. Aceitar este filho não vai me livrar do que eu já fiz. A vida é inteligente e não faz nada ao acaso. Não sabe se os obstáculos que tem de passar com este filho são resultado desse passado que acabou de presenciar. Diana levantou o rosto com uma ligeira esperança de que aquela alma nobre lhe confirmasse o que ela queria ouvir. Confia na vida. Diana acordou com Sol a espreitar pela janela do quarto do hospital. O sono foi agitado,
Mas ela tinha a certeza de que preferia 1000 vezes pagar pelo pecado da traição do que pela morte de um filho. Quando Davi chegou, ela já estava pronta e com um rosto diferente. Ele entrou com medo no quarto. Tinha receio de ouvir a decisão dela, mas logo ficou descansado, quando ela o recebeu de braços abertos. Os dois choraram, ele de felicidade e ela, talvez, de medo. O médico ficou feliz com a decisão deles e deu-lhe alta para que ela fosse para casa. Diana precisava se adaptar à nova situação e decidiu procurar ajuda. Telefonou Helena para marcar uma consulta. Helena estava de férias, então resolveu contatar Leida. Quem sabe ela poderia orientar. Maria ficou muito feliz com a decisão de Diana e, como sempre, ofereceu-se para levá-la até casa de Leida. Desta vez, Leida esperava-as no jardim e também convidou Maria a entrar. O dia estava maravilhoso, sinais de neve só mesmo lá ao longe, nas montanhas. Por ali o calor convidava a andar na rua e a ser feliz. Leida rejuvenescia na primavera e até os astros a ajudavam a ter mais êxito no seu trabalho. Tomaram um suco de fruta natural, que Leida acabara de fazer, e puseram a conversa em dia. Eu posso sentar-me no jardim e ler um livro enquanto vocês trabalham, disse Maria, percebendo a necessidade de falar que Diana tinha. Sim, nós vamos para outra sala, disse Leida. Leida percebeu o nervosismo de Diana e foi direto ao assunto. Embaralhou as cartas e pediu a Diana que as dispusesse em triângulo na mesa. A sua cabeça disse que sim, as mãos tremiam, e o coração dizia que não. Talvez fosse melhor não saber. Enquanto pensava se queria saber ou não, já Leida tinha as cartas prontas para lhe ditar parte do seu futuro. As cartas indicam que vem um anjinho a caminho e que há uma grande probabilidade de ser uma menina. Na verdade, Diana preferia um menino. Não sabia muito bem por quê, mas tinha essa preferência. Ficou um pouco desiludida, mas com esperança de que as cartas fizessem uma previsão errada. Por esse motivo mesmo é que vim aqui. Estou muito insegura com esta gravidez. Não era bem o que eu queria. A vida nem sempre é o que nós queremos, mas será sempre o melhor para nós. Mas você está bem com o Davi ou não? Aqui parece-me que ele ficará muito feliz. Eu queria abortar e foi ele quem me pediu para não o fazer, mas isto será um pesadelo para mim, disse Diana já a chorar. Não estou entendendo. Para encurtar a conversa, Diana contou a Leida ao seu reencontro com Tom e a possibilidade de a criança ser dele. Era necessário muito azar para isso acontecer, disse Leida, com um ar firme. Voltou a baralhar as cartas e fez uma tiragem apropriada para aquele assunto. Olhou várias vezes para as cartas e chegou à conclusão de que não conseguia resposta alguma. Diana aguardava ansiosa. Leida voltou a baralhar para tentar entender o que os seus guias queriam dizer. Eu não tenho uma resposta para você, mas tenho uma indicação. Por muito merecedores que sejamos, há momentos na vida em que temos simplesmente de confiar no destino. Acredito que isto tem um propósito e que só saberá a verdade, quando for a hora. Diana ficou desiludida. Confiava em Leida, mas só abriu o livro da sua traição com a ideia de obter respostas para as suas dúvidas. Teria mesmo de confiar na vida. Já não acreditava em muita coisa. Sentia-se traída pelas armadilhas do destino. Nunca desejou aquilo. Nunca imaginou ficar naquela situação. Agora teria de ficar presa a uma relação por causa de um filho que nem sequer queria e sem sequer saber se Davi seria o verdadeiro pai. No que se tornara. Não se imaginava grávida, muito menos a empurrar um carrinho de bebê. Era jovem e tinha sonhado ser livre, pelo menos até saber a verdadeira história da sua família. Inconscientemente, negava-se uma família com o medo de lhe dar o mesmo destino que ela tivera. Leida,
que sentiu a preocupação de Diana, tentou acalmá-la. Ser mãe é algo divino, é mágico. Só irá sentir isso quando tiver a sua filha nos braços. Diana estremeceu de medo. Nos braços. Tão longe, ela ainda não tinha pensado. Pois viria esse momento, em que a teria nos braços e a levaria para casa para cuidar. Ui! Pensou novamente que talvez fosse mesmo melhor abortar. Um anjo de luz, que estava ao lado de Leda, percebeu o pensamento e falou através de Leda. Nada acontece nesta vida que não seja programado pela nossa alma antes de reencarnarmos. E é muito normal, durante o processo de encarnação, esquecermos. Por isso, pensa nas consequências que cada ato seu pode te trazer antes de o realizar. Quer acredite quer não, existe vida além da morte, como existiu antes desta vida. Então, não negligencie a sabedoria da vida perante todo e qualquer acontecimento. O livre-arbítrio, esse terá sempre. Cabe a você avaliar quando deve usá-lo. Nenhuma das duas se deu conta daquela interferência, mas as duas souberam que era para cumprir. Capítulo 11. Oportunidades. O caminho de Basileia a Terrenfelden era sempre um momento de reflexão para Iris. Fazia algum tempo que não via Helena e já sentia a falta da energia calmante que saía das suas mãos ou do seu simples sorriso. O verão já ia no pico e ela aproveitava o ar-condicionado do trem para respirar de alívio das horas pesadas nas faxinas. Helena já esperava com alegria e com um pressentimento do motivo que a trazia ali, daquela vez. Ofereceu-lhe um copo de água, sentaram-se e conversaram sobre os acontecimentos dos últimos meses. Helena estava feliz pelo desenvolvimento de Iris durante esse tempo. Estava mais tranquila, já não lhe sentia o ódio do início e via mais luz à sua volta. Sabia que era uma questão de tempo para que ela resolvesse a situação. Helena recebia muita informação que não podia revelar, sob a consequência de as pessoas caírem em erro pelo excesso de confiança. Por vezes era duro vê-las sofrer, mas aprendeu, com experiência, que era melhor assim. Algumas pessoas notavam que ela nem sempre revelava o que sabia e até deixavam de a procurar. Mas, a verdade é que ela preferia assim. Aprendeu com os erros, a transmitir apenas o que fosse benéfico para os pacientes naquele momento. No início da sua carreira, com o orgulho de poder dar informações adicionais aos pacientes, teve vários problemas e percebeu de que as pessoas queriam saber cada vez mais. Habituou-se a fazer uma seleção do que realmente era importante, o que só lhe trouxe paz interior e mais sabedoria. Iris deitou-se na maca, respirou fundo, agradeceu ao universo por ter chegado até a terapia do Reiki que lhe modificou a vida. Enquanto Helena trabalhava, Iris recordava com alegria todos os momentos desde que chegara ali. Lembrou-se do ódio que sentia pela mãe, por Rosemary, pelo marido e pela amante dele. Esta última era a pessoa que ela desejava nunca ver pessoalmente. Além de sentir que compreendeu a situação, preferia nunca ser posta à prova. Tinha aprendido muito, mas também sabia que era ainda um simples ser humano tentando ser melhor nesta vida. Pretendia continuar no caminho do bem e para isso preferia não ter más recordações. Sentia o ex-marido cada vez mais perto e a dúvida fervia na sua mente. Helena percebeu isso e também que ela nunca tinha deixado de o amar. O problema era que, como a vida nunca fazia nada ao acaso, antigamente Iris não dava valor ao marido que tinha. E como não dava valor, acabou por perdê-lo. Mas só o perdeu porque assim estava programado. Agora, ela sabia que, se algum dia, pensasse numa reconciliação, não seria com o mesmo sentimento. O sentimento que ela procurava não existia, pelo menos no plano terreno. Aquilo de que as pessoas falavam, de borboletas na barriga, era temporário. Ninguém conseguia viver numa relação eternamente apaixonado.
Isso só mesmo nos filmes ou nas histórias da Cinderela. Durante muitos anos, Iris procurou, como muitas mulheres procuram, o amor em uma cabana. O amor é um sentimento que se planta e rega, diariamente. Caso contrário, morre, que é o que acontece na maioria dos casais. Helena tinha conhecimento de muitos e muitos casos e poucos eram aqueles que resistiam aos embates do tempo e nenhum os que não tinham problemas. Helena acreditava que se não tivéssemos nada para resolver nem sequer viríamos a este mundo. Se não tivéssemos nada para aprender nem sequer nos encontraríamos uns aos outros. No fundo, cada um de nós aprende algo com quem passa pela nossa vida, e cada pessoa leva algo de nós na partida. Só assim o ciclo da vida fazia sentido. Caso contrário, nem faria sentido nascer. No final da sessão, tentou explicar a Iris todo este processo e ela entendeu. Compreendeu que teria de decidir por si mesma se queria recomeçar uma vida ao lado de quem ela já conhecia ou se queria uma vida nova, com novos problemas. Ao longo daqueles anos, Iris desenvolveu-se muito espiritualmente. Tinha muito boa índole e isso facilitou todo o processo. Não há erro maior do que não querer reparar, disse Helena, por fim. A notícia de que Diana receberia um herdeiro já ia avançada no reino celestial, mas só agora entrara pelos portões do reino maligno. Seres de luz mantiveram John adormecido para que ele não tentasse provocar estragos. O chefe barbudo estava muito tranquilo e com a certeza de que aquele, que ele achava ser um idiota e seu servo, estava cumprindo a sua missão. A notícia caiu como uma bomba. Não pode ser verdade. Quero saber quem inventou essa mentira, gritou ele de tal forma que o mensageiro, à sua frente, até estremeceu. Eu venho agora da cidade e eu vi. Não se fala em outra coisa, disse ele a tremer. Seu bando de inúteis. Onde está John? Ele desapareceu há algum tempo. Já o procurei por toda parte e não o encontro. Temo que lhe possa ter acontecido algo. Seu imbecil. O que é que pode acontecer a quem já está morto? Morrer. Desaparece. O mensageiro afastou-se no mesmo instante. Volta aqui, seu idiota. Ele voltou no mesmo segundo e de imediato se pôs à sua disposição. Chama-me o Felisberto, com urgência. Cuspiu ele por entre as barbas. Alguns segundos depois já Felisberto estava à sua frente. À sua inteira disposição, meu chefe, disse Felisberto, fazendo uma reverência. Preciso de você, parece que os outros são todos uma cambada de inúteis. O que quer que eu faça? Preciso que encontre a Diana e que faça com que ela não receba aquela criança que está à espera. Felisberto olhou incrédulo. Sabia que Sven trabalhava para o mal por diversas razões do seu passado, mas daí a fazer aquela barbaridade a alguém que já lhe pertenceu. Tem certeza, chefe? Arriscou ele, um pouco a medo. Tenho sim e agora vai. Ele obedeceu, sabia que de nada valia contrariá-lo. Foi até o plano terrestre tentar entender o porquê de ele querer a infelicidade de Diana. Ela dormia tranquila nos braços de Davi. Ele percebeu que ali havia harmonia. Percebeu que ele era um bom homem. Sven deveria estar feliz por ela estar bem entregue. Poucos sabiam o nome dele e muitos o temiam. Felisberto era um dos melhores funcionários daquele plano maléfico, mas também era um dos que mais consciência tinham. O chefe, não querendo demonstrar, respeitava sua opinião. Já tinham vivido muitas vidas, juntos, conheciam-se muito bem e ele próprio não percebia por que estagnar ali. Tinha capacidades para muito mais, tinha consciência disso, mas algo o prendeu àquele homem mau e barbudo. Resolveu ficar por ali uns dias para compreender melhor como poderia ativar o plano de vingança que o chefe pretendia. O tempo não esperava por ninguém,
continuava o seu percurso natural sem ter em conta se as pessoas o iam acompanhando ou não. A barriga de Diana dava sinais de estar a acompanhar, pois ia crescendo. Mas não só sua barriga crescia, o peso da responsabilidade e o medo iam também seguindo esse crescimento. Davi estava feliz, já os filhos não receberam a notícia com a mesma alegria. Diana não se preocupara muito com isso, pois sentia que eles mudariam de opinião quando o bebê nascesse. As pessoas iam percebendo seu estado de gravidez e iam elogiando. Algumas até arriscavam a dizer que talvez fosse um menino, pois o rosto de Diana continuava lindo e suave como antes. Havia a falsa ideia de que as meninas tiravam a beleza à mãe. O tempo diria. Leida chegou para o seu tratamento de rosto favorito. Adorava as mãos de Diana, mas temia que, em breve, não as tivesse mais disponíveis. Diana a tranquilizava dizendo que tencionava continuar a fazê-lo. Nós nunca podemos dizer que encontramos o trabalho certo, pois estaremos fechando as portas do desenvolvimento e perdendo a oportunidade de fazer algo melhor, disse Leida. Mas eu gosto do que faço, disse Diana. Gostar é uma coisa e ser o melhor que pode fazer para a sociedade e para o seu próprio desenvolvimento, é outra. Não estou entendendo. Diana, você ainda não percebeu que tem outras capacidades? Quais? Infelizmente, não sei, mas sinto que tem. O problema é que tem algum bloqueio que te faz acreditar que chegou ao ponto máximo da sua carreira profissional. Um bloqueio. Isso agora também não interessa muito. Daqui a pouco terei mais trabalho entre as mãos, disse Diana com a voz na direção do chão. Um filho dá trabalho, mas não é um trabalho. Ter filhos é normal, senão não daríamos oportunidade a outras almas de evoluírem e de cumprirem as suas missões de vida. Diana nunca tinha visto a maternidade como uma missão. Visto desse prisma, talvez devesse estar mais alegre, pois estava dando oportunidade a mais um ser. A palavra bloqueio levou Diana a pensar em Helena e, quando Leida saiu, ligou para ela. Helena atendeu-a no mesmo dia, pois pressentiu que ela não estava bem e também sabia que as pessoas quando mais próximas do mundo espiritual, mais afetadas eram. Infelizmente, a vida era assim, um jogo entre o bem e o mal. E Helena, no seu silêncio espiritual e de alguma sabedoria, aguardava as melhores oportunidades para agir. Diana chegou cansada. A barriga pesava mais do que ela estava habituada naquele corpo elegante. Talvez a tristeza também pesasse, mas isso passava ali ao lado. Está tão bonita, disse Helena. Talvez por fora. Helena percebeu que ela tinha uma energia escura a influenciá-la e não reagiu ao comentário. Vem, senta-se aqui e bebe um pouco de água. Me conta-me as suas aventuras, disse Helena com um sorriso. Claro que Helena não precisaria que ela lhe contasse nada, mas precisava ganhar tempo para perceber que tipo de energia era aquela. Ao fim de uns 10 minutos de conversa já Helena havia percebido mais ou menos. Apoiou Diana na maca e deu início à terapia. A música de Reiki ajudava as duas a relaxar e a concentrar-se no que era importante. A luz da vela guiava seres de luz até ali ou até onde o espírito delas precisasse ir. Diana estava tão cansada que adormeceu. Helena conseguia perceber a sua respiração mais pesada do que o habitual. Naquele momento pedia ajuda espiritual para afastar dela qualquer tipo de más intenções e pedia proteção para aquela criança chegar à Terra saudável e alegre. Ela tinha a certeza de que ela não só viria alegre, como também traria muito contentamento aos pais. Até lá teria uma luta pela frente. A luta maior era para que Diana aceitasse com amor o processo natural da vida. As dificuldades tinham-lhe apagado parte da luz que sempre brilhara dentro dela. Quanto mais a luz se apagasse, mais difícil seria para os seus guias protegerem-na. Todos temos proteção,
mas a maior parte das vezes está dependente da nossa crença ou de um simples pedido. Diana viveu o que a sua alma se propôs a viver, mas a falta de amor levou à falta de crença. Helena teria um duro trabalho pela frente para que ela não tivesse de aprender de outra forma. Ela sabia que quem não ia por amor, ia pela dor. Mamã. Sou eu, a Luísa. Em breve estarei contigo novamente. Obrigada por me dar esta oportunidade. Prometo não falhar. Prometo ser útil. Prometo fazer você se sentir a pessoa mais especial na face da Terra. Pensei muito antes de aceitar esta nova jornada, mas aceitei porque percebi que ainda temos algo a resolver juntas. Esperam-nos algumas dificuldades, mas também muitas alegrias. Espero que consiga entender esta minha mensagem e que me possa amar tanto quanto eu te amo. Receber alguém como filho é um ato nobre e espero nunca esquecer isso e sempre te honrar. Comigo vais compreender o mundo e o valor da vida. Diana remexeu-se e algumas lágrimas escorreram para o cabelo. Helena continuou a trabalhar sem interferências. Percebeu que ela estava mais sensível, o que era muito normal. Chorar não era um problema, era sim uma forma de libertar emoções. No final da terapia, aconselhou Diana a voltar na próxima semana, pois previa algumas dificuldades. Felisberto, que observava-a de longe, pensou que teria de se apressar a arranjar uma estratégia. Aquela Helena não estava nos planos dele. E agora, tirava Helena do caminho de Diana ou tirava Diana do caminho de Helena? Sobre Helena, Sven não havia dito nada. Então o melhor era resolver o problema mesmo com Diana. Tentou aproximar-se dela, quando ela saiu do consultório. Impossível, tinha demasiada luz. Perto dela ficava sem visão. Afastou-se novamente e pensou no outro plano. Teria de aguardar uns dias. Com o trabalho, o cansaço, a energia que as outras pessoas lhe sugavam, ela iria perdendo aquela recarga de luz que trouxera da outra, pensava ele. Chegou em casa de Davi, radiante, já esperava com o jantar pronto. Uau! Que novidade é esta? Davi não gostava de cozinhar, mas compreendendo o estado de cansaço de Diana, quis ajudar e procurou algumas receitas na internet para fazer-o feliz. Assim, a vida de Felisberto ficava mais difícil. Por sorte, ninguém por ali sabia dos seus planos e viviam felizes com a aproximação da data de receber o novo membro da família que, até o momento, não tinha mostrado se era menino ou menina. Davi também gostaria de ter outro menino, mas ficaria feliz com o que viesse. Vou tentar ajudar para você não se sacrificar tanto, disse ele, dando-lhe um beijo na testa. Amanhã tenho consulta, vem comigo? Sim, claro. Já avisei na escola que não vou à primeira aula. As crianças entraram a correr do jardim e, quando viram Diana, retraíram-se. Já não haviam algumas semanas e parecia que a barriga tinha dobrado de tamanho. A filha de Davi estava um pouco mais animada com a possibilidade de um bebê. Talvez pensasse que poderia ser um boneco. O rapaz, que era mais velho e mais ciumento, não mostrava grande interesse. Felisberto resolveu procurar Sven. Espero que traga boas novidades, disse ele enquanto alisava a barba. Lamento ter de te desiludir, mas ela está muito bem protegida. Ainda não sei como fazer o que pretende. Mas para ser sincero também não entendo o porquê de o querer fazer, arriscou ele à espera de ser escorraçado. Aquela observação transportou Sven até o passado e como Felisberto era o único em quem ele podia confiar, sem pensar muito, começou a desabafar. Num passado longínquo, eu era muito apaixonado por Gisem. Ela era de uma outra religião e, como tal, nunca seria aceita pela minha família. Nessa vida Diana era minha filha.
Eu esperei que ela crescesse para poder abandonar a sua mãe. Tinha a esperança de que pelo menos a minha afilhada aceitasse que eu fosse feliz com Gisem. Penei durante anos à espera de que ela crescesse. Queria vê-la crescer, não queria que lhe faltasse nada e muito menos a presença do pai. No dia em que fez 18 anos, falei com ela e expliquei-lhe tudo desde o princípio. Aquela mulher continuava à minha espera desde o dia que nos apaixonamos. Não percebi o que fiz de errado na educação da minha filha, pois deu-lhe um ataque de fúria e disse que eu teria de escolher entre ela e essa mulher. Não consegui decidir logo, mas Gisem não estava na disposição de continuar esperando. Implorei para que esperasse uns dias e voltei a falar com a minha filha. Desta vez, para minha surpresa, ela disse logo que me apoiava e que queria que eu fosse feliz, desde que eu não mexesse no dinheiro da família. Feliz com as palavras da minha filha, nem olhei para o papel que assinei. Para compensar Gisem, levei-a num cruzeiro pela Europa. Por sorte, tinha comprado as viagens com tudo incluído, se não acredito que nem dinheiro teria para a volta para casa. Minha filha tinha me roubado tudo. Com toda a naturalidade voltei para casa e fui ao banco tirar a limpo o que tinha acontecido. Eu tinha assinado um documento, dando todos os poderes à minha filha. Falei com ela, na tentativa de resolver a situação. Talvez fosse algum erro. Não, não era. Eu estava na bancarrota e na rua. Fui falar com Gisem e contava com o abrigo dela, mas essa era outra que havia esperado todos esses anos pelo meu dinheiro. Pôs-me fora da porta com a desculpa de que primeiro tinha de resolver o meu problema com a minha família. Por ela larguei tudo. Pela minha filha sacrifiquei-me, e as duas me traíram. Passei a viver na rua e de favores. Foi nessa altura que nos reencontramos então? Perguntou Felisberto. Quando nos reencontramos, eu tinha vivido na rua, sim. Um dia, estava eu na porta da empresa onde minha filha trabalhava, que era minha, e ela, com vergonha, mandou-me prender. Ao entrar para o carro da polícia, vi Gisem saindo da empresa. Odiei as duas e jurei vingança. E a mãe da sua filha, neste caso a sua esposa? Essa nunca se interessou pela filha. Fui eu que a criei praticamente sozinho. Ela só se interessava por luxos e por sair com as amigas. Essa já teve o pagamento dela. Nesta vida, teve de viver sem a filha. Já sofreu o suficiente. Você está envolvido nisso? Perguntou Felisberto de boca aberta. Claro que sim. Se ela tivesse sido boa esposa e boa mãe, nada daquilo me teria acontecido. Jurei vingança a todas. Odiei-as a todas. Odeio as mulheres. Nunca mais vou confiar numa mulher. Tem noção de que você fez algo antes disso para que a vida deixasse que isso te acontecesse ou não? Eu não fiz nada. Eu era um homem trabalhador, um pai dedicado e um bom marido. Nessa vida, sim. Mas já parou para pensar o que fez antes dessa vida? O que está para trás não interessa nada. Eu não lhes fiz nada. E agora pode ir e fazer o seu trabalho. Ela está diferente nesta vida. Acredito que já tenha passado por vários processos de transformação. Tem certeza de que quer que eu continue? Acha que compensa? Não vai ser mais feliz com a infelicidade dela. Eu fiz tudo por ela e ela me deixou na miséria, disse Isven, subindo o tom de voz. Não suporto pensar em nada que lhe possa trazer felicidade. Ainda que isso te custe mais algumas vidas desta vida infernal? Alertou Felisberto. Não acredito em mais vida alguma. Não acredito na felicidade, não acredito em nada. Só acredito naquilo que os olhos da minha alma veem. Quer dizer que acredita no que o seu orgulho vê. Que seja.
Vai e faz o seu trabalho ou também vai me abandonar? Eu não tenho nada a perder, nunca tive filhos e já não me lembro quem foram os meus pais. Para mim é igual o tempo que continuarei por aqui. Agora você, ainda podia recuperar alguma vida e parte da sua família. Está delirando. Qual família? Já perdi tudo. Engano seu. O ódio e o orgulho não te deixam ver o que ainda te resta. E com estas últimas palavras, Felisberto foi embora deixando Sven pensativo.